Salve, salve, amigos e amigas! Sejam bem-vindos a mais um Mac Podcast, mais um programa totalmente excelente, sempre recebendo pessoas especiais. E como você que acompanha o nosso canal já sabe, a gente iniciou aquela fase Sinta-se em Casa, né? Onde a gente busca, né, passar esse sentimento às pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez. E hoje a gente está conhecendo a Kelly Ferreira. E aí, Kelly, tudo bem? Prazer, viu? Imenso estar aqui hoje. A Kelly, ela é psicanalista e tem muita história legal para estar dividindo aqui com a gente, né? Então a gente vai bater um bate-papo, um papo tranquilo aqui, onde a gente vai falar um pouco da profissão dela, das experiências dela. A gente vai falar também de rede social, vai falar do Instagram dela, que é muito legal, que eu descobri ela pelo Instagram. Descobri também pelo nosso amigo em comum Montanha. Temos também um projeto juntos, que é a revista Monte Web Magazine. E é isso aí, eu vou parar de falar um pouco, porque senão a Kelly não vai falar nada. E aí, Kelly, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Como eu te falei, é um prazer imenso estar aqui, né? Mais uma parceria. Sem dúvida. Né? Eu costumo dizer que a psicanálise, ela me trouxe parcerias, ela me trouxe um mundo novo. E eu sou muito feliz, sabe, com a minha escolha. Eu acho que a profissão, quando nós escolhemos, ela tem que ser algo que a gente tenha amor, que a gente tenha paixão por aquilo que exerce. E a psicanálise foi isso. Foi assim, amor à primeira vista. Eu amo exercer a psicanálise e eu amo aquilo tudo que ela me oferece, né? Ela me oferece um autocuidado comigo mesmo primeiro, que é o autoconhecimento. A psicanálise primeiro ela trabalha em nós, né? E depois eu posso exercer também auxiliando outras pessoas. No meu caso, eu trabalho especificamente com mulheres. Então, eu posso também passar para elas experiência, cuidado, eu posso auxiliá-las. Então, assim, a psicanálise é uma das grandes paixões da minha vida. Totalmente excelente. E já que é uma paixão, né? Com certeza ela teve uma origem, né? E eu sempre gosto de contar a origem das coisas aqui para a galera que acompanha a gente. Então eu vou aproveitar aqui e saber também como começou a psicanálise na sua vida. Então, já não é assim que eu não escondo mais isso, né? Eu tive depressão. Num período de 2 anos, eu cheguei a ficar acamada. Eu fui diagnosticada com depressão, estágio maior, ansiedade generalizada psicomotora, transtorno de pânico e anorexia. Esse período foi um período muito difícil, porque eu tomei muitas medicações, inclusive tarja preta. Passei por psiquiatra para poder me auxiliar com as medicações, psicólogos. E tudo isso devido a relacionamentos abusivos, né? Quando nós não cuidamos do nosso psicológico, nós ficamos vulneráveis, né? E eu tinha uma grande dependência emocional e eu não sabia. Eu vim perceber isso quando eu me relacionei com o que hoje chamam de narcisistas, né? Transtorno de personalidade narcisista. Eu não tinha noção do que era isso e nem muito menos da minha dependência emocional. Então foi um momento ali no qual eu sofri, foi 1 ano. E como de fato acontece, adoeci. Fiquei 2 anos afastada do trabalho por conta do INSS. Quando eu resolvi me levantar, né, eu falei assim, não, eu preciso dar um rumo na minha vida, eu preciso mudar e eu preciso mostrar para outras mulheres o que é isso, o que esses homens conseguem fazer conosco quando nós não temos nosso emocional equilibrado. Sim. E aí, na busca, psicologia para mim era algo inacessível no momento. Verdade. Quando eu encontrei a psicanálise, eu olhei e eu falei, caramba, o que é isso? Foi amor à primeira vista, porque a psicanálise ela trabalha traumas. Ela vai na raiz do seu problema. A depressão era como se fosse a pontinha do iceberg. Na verdade, vinha tendo outros problemas, outros traumas que somados a esse último relacionamento foi o boom. Né? Então, a psicanálise ela me mostrou a raiz emocional, lá no fundinho do iceberg. Então, eu já estava numa melhora, né? Já vinha caminhando com a melhora da depressão. Quando eu encontrei a psicanálise, eu fui na raiz do problema.
E aí eu descobri a minha dependência emocional e todos aqueles traumas anteriores que me trouxeram a dependência e que me fizeram ser vítima de um narcisista, né? Que ele suga pessoas assim, né? Na verdade. E aí comecei aquela transformação de dentro para fora e eu falei, pronto, eu quero isso para minha vida, eu quero auxiliar outras mulheres. E aí eu tô aí, tenho hoje meu atendimento online legal. e atendo mulheres, e a minha especialidade hoje é depressão, ansiedade e mulheres que sofreram com algum tipo de abuso psicológico, assim como a dependência emocional também. Então, as meninas que estão acompanhando aqui o MAC Podcast, né, que dão sustentação, né, ao nosso trabalho aqui, meu muito obrigado. E se você estiver passando por uma situação parecida, né, pode procurar a Kelly no Instagram dela. A gente vai deixar todos os links dela aqui nos comentários, aqui na descrição abaixo do vídeo, para que você possa estar buscando orientação. A gente tem aqui uma profissional que, a partir da sua experiência, ela buscou um aperfeiçoamento, né? E hoje está podendo ajudar as pessoas. Isso é muito bonito e eu fico muito feliz com isso. E tem uma pergunta: a pessoa abusiva, né? Como aconteceu contigo, ela percebe que ela tem esse comportamento abusivo, predatório, extremamente egoísta? Como é que é isso do outro lado? Então, percebe. Ele sabe que ele é assim, mas é muito instinto dele mesmo. Né? Isso vem de toda uma infância, de todo um trauma, de toda uma criação, né? E o que fez dele ele adquirir essa personalidade. Só que é como se fosse uma compulsão. Quando você quer emagrecer, por exemplo, você sabe que tem que fazer exercício físico, você tem que ter uma boa alimentação, você vai evitar o doce, mas necessariamente você faz isso? Todo mundo consegue fazer isso ali? Não, porque no impulso você vai fazer, você vai dar um mole, você não vai ficar com preguiça, não vai caminhar, né? Vai ter o dia de lixo que se fala muito, né? Que vai comer. Então, essas pessoas, elas fazem, mas elas se justificam. Elas sabem que elas estão fazendo, mas no inconsciente dela, ela fala assim, mas eu estou fazendo porque a outra pessoa, porque ela fez isso. Mas ela quis isso, sabe? Ele tá sempre se blindando para não reconhecer aquilo que ele consegue ver. Ou seja, ele sabe, mas ele não aceita. É cruel demais para ele aceitar todo o fracasso de todos os relacionamentos, porque eles não conseguem, né, ter relacionamentos longos. Então, para ele é muito difícil. Então, ele, apesar de saber, ele se blinda, colocando a culpa no outro. Entendo. Então, o narcisista é um doente, né? Que não consegue buscar, ele não consegue reconhecer a sua doença, por isso ele não melhora, ele não busca o seu tratamento, tem um comportamento devastador dentro de um relacionamento, por exemplo, e pode ser uma mulher também. Sim, mulher, homem e mães. Pais narcisistas, né? Então, assim, é muito triste, mas é a grande realidade. E o que mais me chama a atenção é de como eles sugam isso. Tanto o homem quanto a mulher são as pessoas codependentes, as pessoas fragilizadas emocionalmente. Por exemplo, aquela criança que cresceu em um ambiente onde ela tinha que cuidar muito, cuidar dos próprios pais, cuidar dos próprios irmãos. Ela, por exemplo, ela pode crescer acreditando que ela nasceu para cuidar, porque ela sempre viveu assim. Ela sempre viveu cuidando. Quando ela crescer, ela vai puxar para ela pessoas do qual ela possa cuidar. Então, pessoas narcisistas, eles têm esse negócio de coitadinho, sabe? De eu preciso. Aí o codependente, ele precisa de alguém para estar ali, sabe? Para depender. Então, ela cuidar dessa pessoa, ela tá se doando, ela é dependente emocional, ela se doa demais. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai se entregar para ele. Pronto, é o que ele precisa.
E aí é onde eu fiz um e-book, né? Que legal. é identificando ele e virando a página dependência emocional. E a gente fala um pouquinho sobre como Anne, que é a minha personagem fictícia, ela desenvolveu essa dependência emocional, sobre como foi a dificuldade nos seus relacionamentos, os fracassos, porque ela se doava demais, ela exigia demais, né? E os seus relacionamentos também acabavam sendo frustrados, porque muitas das vezes ela não vai pegar só um narcisista, ela vai pegar uma pessoa que tem um emocional tranquilo, mas ela vai sufocar essa pessoa, porque ela é dependente. Ela exige demais, ela quer muito a pessoa do lado, ela quer o tempo todo, ela quer para ela, ao mesmo tempo que ela dá, na mesma intensidade que ela dá, ela quer de volta, né? Então esse livro vai falar um pouco sobre isso. E aí vou fazer o seguinte, para quem me procurar, que estiver assistindo aqui, olha só, né? Estiver assistindo o nosso podcast, me chama lá no meu Instagram. Posso falar aqui agora? Pode. É Kelly Ferreira, K-L-L-Y, Ferreira Psicanalista, né? @Kelly Ferreira Psicanalista. Me chama no direct que eu vou dar inteiramente gratuito. Diga assim, vou lançar o meu e-book para que você, caso você tenha esse problema com a dependência emocional, fala, nossa, Kelly, eu tenho esse problema. Eu sou realmente dependente emocional, eu não consigo ter relacionamentos duradouros, porque eu acabo sufocando, e é triste, porque essas pessoas elas só querem se doar, né? Mas olha, a boa notícia é que isso pode mudar, né? Então, se você me chamar, tá assistindo e for lá no meu direct me chamar, eu vou dar para você esse e-book e espero que ele te ajude muito. Então, ó, nesse momento eu vou colocar aqui na legenda, né? E também lembrando que vai estar na descrição do vídeo aqui, você que está acompanhando a gente agora. E eu quero dizer que eu quero também esse e-book, tá? Eu vou comprar ele de você, porque é um trabalho dedicado. Eu estou preparando um e-book também falando de comunicação, falando de rádio, de podcast. É um trabalho de pesquisa, é um trabalho sério, que a gente se doa muito, né? Que a gente quer fazer realmente para ajudar as pessoas. E eu já tenho acompanhado do seu trabalho, eu sei que é um trabalho feito com muito carinho. Sim. E o autoconhecimento é fundamental, né? Eu acho que a gente não vive mais sem essa busca constante por autoconhecimento, então esse e-book é uma oportunidade da gente se conhecer um pouco mais e ter uma melhor qualidade de vida. Isso. Como eu estava te falando, essa questão da dependência emocional, ela tem sido muito procurada dentro do meu atendimento, né? Quando eu digo por mulheres, é porque eu atendo mulheres, sim, mas isso não quer dizer que isso se restrinja somente a mulheres, sim, tá? Sim. Até isso pode ser homem, mulher, tá? E isso vem da infância. Isso é importante a gente frisar, porque, por exemplo, nós que somos pais, hoje, como nós temos dado a atenção, o amor devido aos nossos filhos, né? Isso é muito importante, porque nós, como pais, nós somos a principal fonte de segurança para essas crianças. Se nós não dermos segurança e autoconfiança para elas agora na infância, na vida adulta elas não serão capazes de ter. Então, aí é onde crescem adultos com baixa autoestima, sim, sem confiança, inseguros. Por quê? A nossa função como pai, a primeira é garantir a segurança. Correto. Né? Nós vamos garantir a segurança. E dentro disso, da segurança, é proporcionar a eles a atenção e valorizar, né, ali as qualidades daquela criança, ensinar os valores para ela e a autoconfiança. Não, você é capaz, você é inteligente, você pode, você vai chegar onde você quiser, sim, sabe? Para que cresça uma criança com confiança nela mesma. Amanhã ou depois, na vida adulta, ela não vai ser um adulto completamente inseguro que vai precisar do outro para digerir um trabalho, para poder dar o resultado de uma ação. Será que eu faço? Será que eu não faço? Eu vou esperar para me dizer o que eu devo fazer. Não, eu sou casada, eu tenho meu esposo, nós compartilhamos muitas coisas e, assim, eu tenho a minha decisão.
Quando me é chegado algo, e aí, Kelly, você topa? Eu já sei. Mas eu vou conversar com o meu marido para Claro. que nós chegamos a uma determinada conclusão para saber os pós, os contra, né? Duas cabeças pensa melhor que uma. Sempre, sempre. Mas eu não preciso necessariamente dele para tomar uma decisão. Sim. Se ele não tiver, eu consigo, sabe? Mas quando eu tinha essa questão da dependência emocional, tomar decisões para mim era algo aterrorizante. Tomar decisões, ficar longe dele, ficar sem notícias. Então, isso para mim era muito difícil. Por quê? Eu dependia, né? A dependência emocional. O meu emocional estava ligado a ele. Então, quando nós conseguimos desvincular-se dessa dependência, é assim, libertador. A palavra que eu tenho é essa. Para quem já viveu a dependência emocional e hoje trabalho com mulheres e hoje eu consigo ter um relacionamento saudável, né? Como eu te falei, a gente conversa e isso para mim foi libertador. Então hoje, quando eu vejo a grande demanda de mulheres chegando para mim com essa dependência, elas já chegam para mim exaustas, sabe? Porque não conseguem manter um relacionamento e muitas das vezes elas nem entendem por quê, mas eu amo tanto, mas eu me dou tanto, eu não sei por que acaba. E ela não percebe que ela está sufocando o relacionamento. Para ela só está amando. Sim. Então, quando ela descobre, quando ela percebe e ela consegue, né, sair dessa prisão, né, que a dependência emocional ela nos aprisiona ao outro. Então, quando ela consegue, é assim, é libertador. E por isso eu vi a necessidade de fazer esse e-book. Falei assim, é uma ferramenta para eu poder auxiliar as minhas pacientes e também ter ali um argumento, uma historinha fictícia, ficar algo bem mais interessante de ler, né, de entender. E aí foi onde, com o pessoal que me ajuda, né, inclusive meu esposo, tem o pessoal aí que tá sempre comigo, né, e falou, não, vamos sim, vamos fazer esse e-book sim, vamos fazer acontecer. Legal. E aí tá aí esse e-book, é a primeira vez que eu tô falando dele. Olha, que honra. A gente tá lançando ele essa semana aí, a gente vai estar lançando. Já fizemos a nossa página, né, para poder estar lançando esse livro, mas eu senti hoje de oferecer ele, falar um pouquinho, né, porque eu vejo a grande necessidade mesmo de auxiliar tantas mulheres. Maravilha. Qual o nome do seu esposo? Fábio. Fábio, obrigado por você fazer o seu papel de forma correta, ser uma inspiração para mim e tanto outros maridos, né, que reconhecem a sua posição junto da família e busca sempre estar apoiando as esposas, até porque elas nos apoiam o tempo todo, né? É verdade. E por falar em família, né? Eu tenho a minha esposa, tenho uma filha de 13 anos e tenho uma história também, né? Desde da minha infância e com certeza de coisas não resolvidas. Eu passei por um momento nessa última semana, assim, um pouco mais confuso, né? Então, graças a esse autoconhecimento que eu busco o tempo todo, a parceria de amigos, pessoas queridas que me ensinam muito, que sentam aqui ao meu lado, ou nas lives do Montanha que eu acompanho, eu aprendi que não precisa chegar a um nível preocupante. Se eu tive um start de um certo desajuste, de um certo desequilíbrio, é a hora de chegar e procurar ajuda. E eu queria saber de você qual o percentual de pessoas que percebem que estão com um problema e chegam, e por outro lado, aquela galera que já está no desespero, que já está perdida. O que geralmente acontece nas consultas que você dá? São pessoas que já estão realmente desesperadas ou pessoas como eu que estão buscando ainda, que perceberam que precisam de ajuda? Então, ainda, as pessoas ainda não recorrem logo no início. Por quê? Ainda se tem tabu hoje em dia. É frescura, é mimimi, não é nada, vai passar, né? Quando as pessoas começam com crise de ansiedade, muitas não conseguem identificar a ansiedade devido aos sintomas físicos que a mente dá. Então vão procurar cardiologista, vão procurar endócrino, vão procurar tudo, menos um terapeuta. Né? E a gente fala tanto, gente, a mente ela dá sinais físicos e a ansiedade ela dá sintomas que você parece que você está infartando. Né? O meu esposo, recentemente, ele nunca teve uma crise de ansiedade, ele sempre presenciou as minhas.
né? Nós já vamos fazer 6 anos juntos, então ele pegou um bom pedaço da depressão, então ele presenciou muito. Mas só que depois a pandemia, né? A pandemia pegou todo mundo e meio que desajustou muita gente. E aí todos os afazeres do cotidiano. E aí um dia desse, ele na madrugada, ele... Amor, o que foi? Tô passando muito mal, tô passando muito mal. O que foi? Eu vou infartar. E ele começou a falar os sintomas, o coração acelerado, e depois ele dizia que vinha pra cá, e aquela sensação de vomitar, e ele nervoso, ofegante. E ali eu fui tentando acalmá-lo, né? E aí a gente vai identificar os sinais realmente de um infarto, né? E os sinais da ansiedade. E ali eu fui perguntando, conversando com ele sobre outros assuntos. Ele, eu não quero falar, eu tô passando muito mal. Eu, calma, eu já identifiquei. Você está tendo uma crise de ansiedade. Ele, não é possível que seja tão ruim assim. Eu não desejo isso pro meu pior inimigo. E ali ele muito nervoso, não é. Aí eu dei um remedinho para ele, porque ele é muito resistente à doença. Meu esposo dificilmente fica doente e ele é resistente a remédio. Então eu fui ali, dei um remedinho para ele assim, um chazinho, e aí fui conversando com ele, conversando. E aí ele se acalmou. Eu falei, e aí, meu filho? Ele acha que eu tô melhorando. Eu falei, então vamos orar. E aí nós oramos ali. E aí quando ele percebeu, ele... Não é que eu tô bem? Eu falei, pois é, você tirou o foco. Pois quando a ansiedade, ela manda um monte de pensamentos acelerados para sua mente. Ela realmente, ela dá esse sintoma de taquicardia, esse coração acelerado que parece que vai explodir, que está infartando, mas isso são só sintomas dela dizendo, ó, tem algo aqui dentro que não está bem resolvido e eu preciso mandar um sinal para você cuidar. Sim. Né? E a partir dali ele começou a perceber como é grande, né, essa questão da ansiedade. E aí, voltando à sua pergunta, respondendo, muitas pessoas, assim como meu esposo, não têm noção do que é isso. Então, vão deixar chegar ao pico, né, que é o que acontece na grande maioria das vezes, Sim. E para poder recorrer à terapia. Quando não é isso, são pessoas mais simples. E por incrível que pareça, são mais simples. A gente pensa que tem menos acesso à informação, mas tem muita informação. Elas querem ter o acesso, elas nos procuram, só que nem todas têm a condição financeira para poder estar pagando. E aí é onde eu também faço tratamentos online, né? E eu faço com baixo custo para essa classe social que eu vejo que quer o tratamento. Mas muitas das vezes não tem, porque o preço vai variar muito. Com certeza. Consulta, né? Então, eu vejo muito isso. Eu sou da Zona Oeste, né, do Rio de Janeiro, e a gente vê que lá tem muitas pessoas carentes, mas querem ter acesso à sua saúde. Então, a gente maneja aí da melhor forma possível. Então, o que acontece é isso. A grande maioria só chega no auge, no pico, e aquelas outras, uma grande parte também, tem as que querem o acesso e não tem a condição. Exatamente. Semana passada eu passei por isso. Na madrugada eu tive essa crise de ansiedade e foi meu start para botar na minha cabeça, caramba, mesmo tendo acesso a tanta informação, eu preciso de ajuda e eu só consegui marcar para quarta-feira agora da semana que vem, mas eu estou agendado, já saí da crise, tá? E é bom saber, né, que a gente encontra terapeutas que se colocam no nosso lugar e nos ajudam como podem, né? É claro que todos os cursos são muito caros, aperfeiçoamentos, né? A trajetória toda, a gente sabe que tudo tem um custo, então a gente não pode fazer atendimento gratuito para todo mundo, até porque é injusto, porque quando a gente pode pagar, a gente tem que pagar sim. Porque a gente está, conforme diz a Iris Basílio, né? A gente está, ela usa um outro termo aqui que eu vou transformar, a gente está plantando prosperidade
prosperidade, né? verdade. Esse é o termo que eu criei aqui em cima do que ela fala, é mais ou menos por aí. E já que eu falei de prosperidade aqui, toda essa busca por autoconhecimento, né? Essa identificação de um problema, esse tratamento por um psicanalista, isso aí também vai nos ajudar no campo da prosperidade. Sim, sim. Por quê? Quando nós estamos em um trabalho, né? E quando nós não estamos bem conosco, a gente não está bem com a gente mesmo, né? Digamos assim, como é que nós vamos conseguir um serviço eficiente? Né? Nós precisamos estar bem mentalmente para que nós possamos dar o nosso melhor naquilo que a gente está fazendo. Então, quando nós temos o autoconhecimento, nós também entendemos os nossos limites. Nós temos a tendência a ultrapassar o limite. E aí a nossa mente dá pane. Sabe? É muito trabalho, é muita correria, é muito problema, é muita demanda e a gente vai fazendo porque a gente quer trabalhar, porque a gente quer dinheiro, porque a gente quer sucesso, a gente quer prosperidade, mas a gente não dá um descanso pro corpo, pra mente e fala, não, peraí, eu estou no meu limite, né? Vai ali pisando na embreagem, vai devagarinho ali no freio e vai fazendo. Quando nós encontramos esse equilíbrio, aí sim, nós conseguimos dar o nosso melhor. E tudo que nós damos o nosso melhor, a probabilidade de sucesso é infinitamente maior. Perfeito. Né? Então, quando eu trago as minhas pacientes para o consultório, a primeira coisa que eu falo, a terapia é qualidade de vida. Se você quer ter um bom relacionamento, se você quer ter um bom trabalho, você precisa estar em dia com a sua saúde mental. Porque não adianta, você vai ter uma estafa. Sim. O corpo, ele vai falar, não estou aguentando. E aí o que vai adiantar? Eu vejo tantas pessoas, principalmente empreendedores, né, que trabalham por conta própria, então eles precisam correr atrás ali para fazer o seu dinheiro. E correm atrás, fazem não sei quantas horas por dia, vira a noite trabalhando, porque não pode perder o tempo, o final do mês está chegando, e aí cai doente e perde uma semana em casa parado, né? Adquirir uma crise de ansiedade, adquirir uma estafa, muitos problemas conjugais, né? Porque nós acabamos levando problemas do trabalho para dentro de casa, e casamento é aquilo, né? A mulher demanda, ela quer a atenção do marido, a gente fala mesmo, o marido chega cansado. Tem uns que gostam de falar mais, outros menos, mas nós falamos mais, é bem verdade. Eu sou daquela que gosta que meu esposo chegue, sente e me ouça, né? Então vai ter dia que ele vai estar mais estressado. Sim. Eu tenho que ter o equilíbrio emocional para entender. E ele vai ter que ter o equilíbrio emocional e falar, não, peraí, o serviço vai ficar aqui no canto e hoje eu preciso ouvi-la. Hoje a demanda dela também foi grande. Até porque nós terapeutas somos lixeira emocional. Uhum. Então a gente pega aquilo tudo, a gente precisa de um outro terapeuta. É isso que eu ia perguntar, você costuma fazer também psicanálise? Sim, terapia, tenho que fazer, porque eu preciso de uma segunda lixeira, e a minha lixeira vai ter outra lixeira emocional. Sim, e assim todo mundo se ajuda. Exatamente. Maravilha. Porque o psicanalista, ele não está isento de problemas. Sim. Nem emocional, nem físico, né? Nós somos como todos os outros, só que a gente adquiriu ferramentas para trabalhar. Né? E aí a gente trabalha com o outro, mas eu não consigo trabalhar em mim mesmo algumas coisas. Então eu preciso de um outro terapeuta para me ajudar. E aí a gente vai fazendo ela, um ajudando o outro e vai crescendo. Totalmente excelente. Kelly, quero agradecer muito a sua participação, quero agradecer a oportunidade que você está dando, a galera que acompanha o MAC Podcast, de estar recebendo esse trabalho recente dela, que com certeza é feito com muito carinho. É só procurar a Kelly no Instagram, diz que você acompanhou a entrevista aqui no MAC Podcast, que ela vai estar te dando esse e-book de presente. Então, muito obrigado por isso, muito obrigado por ter vindo, por estar dividindo esse teu conhecimento aqui com a gente, e fica aqui o convite para um próximo MAC Podcast. Pode deixar, estaremos aqui. E faltou a perguntinha que eu estou fazendo aqui. Você se sentiu em casa? Sim, muito. Olha, eu vou te falar. Interessante que foi assim, algo do qual eu não agendei o que falar. Verdade. Eu não programei o que falar. Sim. Eu vim, sentei, você falou pra mim uma proposta, sinta-se em casa. Eu sentei. Então, assim, gente, me desculpe se alguma coisa não saiu muito legal, mas é porque... Foi lindo, adorei. Eu me senti em casa e eu me senti muito à vontade de poder falar,
daquilo que eu amo já é bom. A vontade, assim, então, não tem texto, não tem nada. Muito obrigada, me senti muito bem. Maravilha, maravilha, totalmente excelente. Isso é graças a você que está acompanhando a gente, é por você que está acompanhando a gente. Nosso muito obrigado. Siga a Kelly nas redes sociais, tudo que eu puder deixar na descrição aqui, tá logo aqui abaixo. Dá uma olhadinha no texto lá, faça o seu comentário, procura a Kelly na rede social dela, pega o seu e-book, não perde essa oportunidade. Kelly, obrigado pela oportunidade. Obrigado a você por estar com a gente e até o próximo MAC Podcast. Tchau. Valeu. Tchau. Valeu. Obrigado por curtir o vídeo até aqui. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo.